O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ordenou a transferência do fundador do extinto Banco Master, Daniel Vorcaro, para uma cela do complexo prisional da Papuda, em Brasília. O ministro negou o pedido da defesa para permitir que Vorcaro fosse para a prisão domiciliar. Mendonça concordou com o alerta da Polícia Federal no sentido que o suspeito deve continuar em prisão preventiva, porque haveria riscos de interferência na colheita de provas, de continuidade de práticas voltadas à dissimulação patrimonial e de comprometimento da efetividade da persecução penal. Hora de receber nosso time de analistas nessa manhã, começando por Berenice Leite, que chega por aqui. Olá, Berenice, bom dia, bem-vinda, muito bom tê-la conosco. Boa sexta-feira para você. Bom dia, Daniel e toda a nossa audiência. Vamos nesta sexta-feira, muita coisa acontecendo, a gente está aqui para atualizar vocês. Essa decisão, Berenice, do ministro André Mendonça saiu ontem, no finalzinho da tarde, e aí o Daniel Vorcaro vai voltar para uma ala, né? Uma ala dentro do complexo da Papuda, e na decisão o André Mendonça ressalta a importância da equipe da chamada Papudinha impedir esse contato entre o Daniel Vorcaro e outros investigados, principalmente com o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que está no mesmo estabelecimento prisional, não é? É verdade. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, já está na Papudinha, é o complexo que fica ali em anexo ao Presídio Federal da Papuda, né, reservado, e tem ali condições de dar mais segurança, haja visto que nós estamos falando de verdadeiros arquivos vivos. Então, justamente para preservar, né, a segurança desses dois depoentes e investigados, eles estão nesse mesmo local, a lembrar, inclusive, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Anderson Torres, os condenados, ainda que injustamente pelo 8 de janeiro, também, o Anderson Torres permanece preso lá, né? E foi o último lugar onde o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve recluso. Então, a ordem é para que, claro, como investigados dentro de um mesmo processo, o Vorcaro e o Paulo Henrique Costa, eles não conversem entre si, até porque isso poderia atrapalhar o processo. E acho importante destacar também que Vorcaro continua nessa prisão preventiva. Na decisão, o ministro André Mendonça ressalta, inclusive, porque ele continua nessa condição. Ele foi preso pela segunda vez porque estava tentando obstruir a justiça, coagir outras pessoas que poderiam ser investigadas, e é justamente por isso. Ele já teve 2 tentativas de delação, colaboração premiada, melhor dizendo, que foram rejeitadas, mas estava ali na superintendência, Daniel, porque teria ali um contato com os advogados o dia todo, então, para facilitar, inclusive, esse processo de delação. Como essa terceira proposta ainda não temos nem uma perspectiva de um novo advogado, que ele ainda sequer contratou, ele retorna, então, para a Papudinha, como é chamado. E é claro que, nesse momento, né, queria até trazer algo que eu não sei se a gente chegou a falar aqui no jornal, talvez eu não estava no horário, mas, enquanto isso também, o pai do Daniel Vorcaro, ele continua preso também pelos mesmos motivos, tentativa de obstruir o processo, só que lá no presídio de Minas Gerais. E, pasmem, ele chegou a mandar uma carta para o André Mendonça nesta semana, pedindo e até colocando Deus ali como um intercessor para que ilumine o André Mendonça e deixe ele voltar para casa. Mas o que é mais estranho é que nesta semana ainda foi encontrado um aparelho de celular com o Henrique Vorcaro, o pai do Daniel, lá na cela durante uma revista. Então, quer dizer, ele está tendo lá os seus privilégios, só que foi pego com a boca na botija, como se diz, hein? Pois é, o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, nessa carta que você mencionou aí, Berenice, ele escreveu para o André Mendonça o seguinte: eu não sou máfia, não sou bandido, não sou desonesto. Ele diz que há um total e absoluto equívoco na prisão dele, enfim. E enquanto isso, né, Marcelo Suano, nós seguimos aguardando aí essa nova tentativa de uma delação premiada do Daniel Vorcaro, uma terceira depois de 2 recusas. Ele ainda vai tentar uma terceira delação. Bom dia, Daniel, bom dia, Berenice, bom dia a todos que nos acompanham, o pessoal maravilhoso da Oeste e esse público excepcional
que nos acompanha sempre. É interessante, eu vou pegar um ponto do que a Berenice trouxe, vários, mas vou pegar um em especial, em que ela disse que o Henrique Vorcaro, ele manda uma carta dizendo que ele não é bandido, que ele não é mafioso, que ele não é uma série de elementos que o configurariam como um criminoso, se não como um bandido, ou se não como um mafioso. Mas é isso que todos querem, que o senhor prove, que o senhor traga os elementos suficientes para provar que o senhor não é. Veja, ao contrário do que pode parecer, todos nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito. Essa é a razão pela qual o senhor continua preso. E está preso numa condição excepcional, uma condição maravilhosa. É porque o Estado Democrático de Direito está sendo respeitado por um juiz de verdade. Porque se fosse um outro juiz, e numa situação em que estaria sob crivo alguém da oposição, ou alguém de direita, ou alguém taxado, chamado ou identificado como bolsonarista, certamente estaria na condição de tortura, estaria jogado num canto, porque é assim que faz. Então, prove. É isso que todos querem. E para provar, convença o seu filho a fazer uma delação premiada. Ora, ou melhor, a colaboração premiada. Que ele colabore sem necessidade nenhuma de mostrar para ele que ele está fazendo tudo errado, em que ele simplesmente chegue e apresente os elementos. E tem um dado que é significativo e suficiente. Por que o Daniel Vorcaro, que está buscando uma terceira colaboração, precisa para que seja homologada e ele tenha, não os benefícios, mas ele tenha um agradecimento da sociedade por ter tido vergonha na cara e ter denunciado adequadamente aqueles que estão envolvidos nisso? Por que ele, ao invés de estar protegendo, como a Berenice certa vez disse, aqueles que poderiam retirá-lo da cadeia, por que o senhor não faça a denúncia e aponte quem são os indivíduos, por exemplo, dentro do Supremo Tribunal Federal, que estão permitindo o abuso que está ocorrendo? Faça isso, o senhor terá a colaboração homologada e o senhor poderá não ir para casa, mas certamente terá uma condição melhorada, exatamente porque o senhor terá o agradecimento da sociedade brasileira. Faça isso e tudo estará resolvido. Bom dia, Guta Pini, seja muito bem-vindo. Vou trazer mais um ponto aqui para ouvir a sua análise a respeito do caso do Banco Master. Você e a nossa audiência me acompanham aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, voltou a decretar sigilo nas investigações do chamado caso Master. O processo envolve o senador Ciro Nogueira e parentes do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo o ministro, a medida é fundamental para o avanço dos trabalhos da polícia. Com isso, o acesso aos documentos e a movimentação do caso fica bloqueado. Recentemente, relatórios da Polícia Federal apontaram que o banqueiro teria bancado uma vida de luxo para o senador. Em troca, Ciro Nogueira teria atuado para defender os interesses do banco lá no Congresso Nacional, Guta. A investigação provocou um forte debate na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Você se lembra? O ministro Gilmar Mendes criticou as medidas, as comparou com os métodos da Operação Lava Jato. E aí, por outro lado, o André Mendonça rebateu essas críticas instantaneamente e afirmou que o caso revela contornos de crime organizado mafioso. Como eu disse há pouco para o Suano e também para a Berenice, o pai do Daniel Vorcaro rebate isso dizendo que não é mafioso, mas o próprio André Mendonça fez menção, usou essa palavra para falar dos contornos aí que estão relacionados a esse caso. E essa decisão de fechar o processo ocorre logo depois da manutenção das prisões aí dos suspeitos. Bom dia, Daniel. Bom dia, Berenice, professor Suano, toda a nossa audiência. O que mais está em jogo nesse caso todo? Quem mais está na mira dessas investigações? O ministro André Mendonça, nesse julgamento na segunda turma, disse que eles ainda não conseguiram identificar todos os envolvidos nesse caso. Por isso, até a necessidade da manutenção da prisão desses personagens. Porque a prisão preventiva, seja ela cumprida lá na Papudinha ou em regime domiciliar, o objetivo é que essas pessoas não atrapalhem as investigações, não atrapalhem o curso desse processo. E essa organização criminosa, com contornos de máfia, como o ministro bem disse, supostamente teve a participação, então, de personagens políticos muito relevantes, como o senador Ciro Nogueira. Pelo menos 2 servidores lá do Banco Central, que inclusive já foram afastados, e também gente dentro do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, imagine só,
essas pessoas que têm a competência legal para tratar dessas investigações poderiam também estar envolvidos com essa máfia. Então, neste momento, o sigilo nessas investigações, ele é crucial, até porque em quem mais isso vai chegar? E será que o André Mendonça, as investigações já chegaram nessas pessoas ali dentro que podem estar tendo acesso a essas investigações? Gente, isso é muito grave. Porque você ter dentro do Ministério Público e da Polícia Federal pessoas que poderiam estar atuando junto com essa máfia, o que sobra para o país? Porque, no fim das contas, quem que vai oferecer a denúncia é o Ministério Público. E quem lá dentro poderia estar envolvido? No Banco Central, eles encontraram apenas 2 servidores. Até o momento, esses que foram afastados, inclusive, das suas funções, e o ministro André Mendonça chegou a falar sobre isso novamente, lá no julgamento da segunda turma. Mas será que foram apenas esses 2? E dentro da Polícia Federal? Então, eu entendo que, neste momento, o sigilo, ele tem a ver com isso, para preservar essas investigações, e chama atenção justamente porque tem a ver, nesse bloco, com o Ciro Nogueira. Quem mais ali do relacionamento desse senador pode estar no alvo dessas investigações do ministro André Mendonça e dessa parcela aí da Polícia Federal? Então, certamente, muita coisa ainda vai aparecer. O próprio ministro deixou isso muito claro. Eles ainda não chegaram em todo mundo.